A gente abre esta edição falando sobre a ata da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O documento foi divulgado agora cedo e traz aí os argumentos das autoridades monetárias para a manutenção da taxa de juros em 13,75% na última quarta-feira. Na ata, o Banco Central afirma que o comitê segue atento, avaliando se a manutenção da Selic por um longo período vai ser aí suficiente para garantir a convergência da inflação para a meta. Também diz que a probabilidade dos cenários mais extremos para a trajetória da dívida pública diminuiu e que não houve alteração nas projeções de inflação, uma vez que as expectativas não se alteraram de uma forma significativa. O Banco Central também reforça a frase que vem sendo repetida várias vezes pelo presidente Roberto Campos Neto e que foi colocada, inclusive, no comunicado da semana passada, que não há uma relação mecânica entre a política monetária e o arcabouço fiscal. Além de ressaltar que é um cenário menos provável, mas que ainda monitora ali um cenário que possa, sim, exigir a retomada do ciclo monetário. Vamos repercutir mais sobre este assunto. Felipe Nascimento chegando aqui comigo hoje. Dia importante, né, Felipe, para a gente ali avaliar em relação a como que deve ser a repercussão do mercado diante desta ata. Também temos aí expectativas do cenário externo, enfim, sobre o CPI amanhã, temos IPCA aqui no Brasil na sexta-feira, muitos pontos importantes para os investidores monitorarem, né? É isso mesmo, Paula. Ótimo dia para você. Boa terça-feira para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News. A gente fica monitorando a repercussão do mercado. A gente sabe que as coisas são muito interligadas, né? O mercado acaba se movimentando pelas expectativas e pelas concretizações. A gente vê o mercado com bastante expectativa em relação ao CPI, que vai ser divulgado amanhã, principalmente pelo fato de existir um questionamento sobre se o Federal Reserve chegou ou não no fim do ciclo do aperto monetário. Caso os próximos dados de inflação sugiram que a inflação não está tão controlada assim, ou pelo menos não está tendo uma trajetória de queda, aí sim pode ser que o Banco Central americano continue com a política contracionista. Aqui no Brasil, o Banco Central foi muito claro ao dizer que vai seguir monitorando, principalmente porque está bastante de olho nessa questão da inflação e da desancoragem das expectativas da inflação aqui no Brasil, principalmente pelo fato de que a inflação de serviços ainda segue bastante pressionada e foi muito claro dentro da ata do Comitê de Política Monetária divulgada hoje que existe essa perspectiva dentro do Banco Central. A gente lembra que a decisão de manutenção de juros em 13,75 foi unânime por todos os diretores votantes da reunião da semana passada. Além disso, eu destaquei alguns pontos aqui, peguei alguns pontos importantes dessa ata, principalmente porque ela acaba condensando falas que o Roberto Campos Neto vem dando ao longo das últimas semanas e frases também que foram utilizadas no próprio comunicado. Ou seja, vem muito em linha com o comunicado, aparentemente não tem nada que destoe do que já vem sendo colocado tanto por Campos Neto quanto no comunicado do Banco Central. E a primeira coisa que a gente pode destacar é que logo no comecinho da ata diz o seguinte, que a política monetária requer serenidade e paciência para incorporar as defasagens e o controle da inflação. Mais uma vez aí essa frase, né, serenidade e paciência, justamente porque o Banco Central tem sinalizado que não é possível tomar nenhum tipo de decisão sem monitorar todas essas questões adjacentes que estão sendo levadas em consideração. Ou seja, precisa de serenidade, precisa de paciência, não podem ser tomadas decisões de afogadilho e nem decisões precipitadas, porque se o juro for reduzido de uma forma intempestiva, sem monitorar, né, esse cenário que tem se colocado no Brasil, isso pode trazer consequências ruins
para a taxa de longo prazo, né, para o juro futuro e também para a inflação, né? A gente lembra até algumas falas, né, até na própria Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o próprio Marcos Lisboa, que esteve, né, no governo do presidente Lula nas primeiras vezes, ele falou que se derrubar o juro de uma forma na canetada, assim, ou de uma forma hierárquica de cima para baixo, isso pode trazer consequências ruins para a inflação, porque a inflação aí vai disparar, vai desancorar todas as expectativas. No Copom, na ata do Comitê de Política Monetária, também falou que está seguindo, acompanhando a tramitação e a implementação do arcabouço, destacando aí que não existe nenhuma relação mecânica entre a apresentação do arcabouço fiscal e a política monetária, mas sim precisa esperar para saber o que vai sair do Congresso Nacional, como que esse arcabouço vai sair do Banco Central. Então a gente destaca, Paula, algumas frases mais hawkish por parte do Banco Central, principalmente quando ele fala que as expectativas da inflação seguem desancoradas das metas e que está acompanhando com preocupação esse movimento. Por outro lado, né, tem umas partes ali que são interpretadas até um pouco mais dovish, né, quando o comitê discute a taxa de juro mais neutra, sem mencionar, né, que avaliava a possibilidade de elevar a estimativa, incluindo um novo parágrafo também, que o recente comportamento benigno dos preços do atacado foi enfatizado tanto para alimentos quanto para produtos industriais, ou seja, trazendo ali aquela percepção de que tem um comportamento que está melhorando nos preços dos atacados, né? Ou seja, tentando sugerir ali que talvez a inflação possa começar a reduzir um pouco, mesmo estando monitorando de perto toda essa situação. A ata ela é muito abrangente, né? Tem muitas coisas discutidas lá, mas eu citei esses tópicos aí, Paula, justamente porque são vários, né, tópicos importantes que o comitê discutiu e que seguem no radar, né, desde das últimas reuniões, né, desancoragem de expectativas e riscos fiscais que sempre foram colocados em pauta pelo Comitê de Política Monetária. Felipe, destaquei aqui também acho que um outro ponto interessante que ele traz ali sobre o cenário de concessão de crédito doméstico, né? Um ponto aí que a gente tem falado bastante também aqui na nossa programação, discutido muito em relação a essa questão do crédito. Ele traz o seguinte, diz aqui nesta ata que parece compatível com o atual estágio do ciclo de política monetária, ainda que persista aí uma diminuição mais acentuada, inclusive, da oferta de crédito em algumas modalidades específicas. Ainda cita que o comitê tem antecipado, né, já antecipa ali uma moderação na concessão de crédito ao longo dos próximos meses, mas em linha com o que foi observado, inclusive em ciclos anteriores também de aperto da política monetária. Acho que vale ressaltar também aqui vários pontos, né, inclusive que a ata foi trazendo ali sinalizações. Essa do crédito é um ponto muito importante, diz que também o comitê está avaliando muito todas as estratégias, inclusive ali de juros estáveis traçadas anteriormente, que até então seria suficiente para uma convergência da inflação para suas metas. Para tanto, então, o comitê manteve o processo de analisar, então, os principais pontos ali que são determinantes, inclusive, para a trajetória da inflação, como eles se comportaram no período mais recente. Não houve, então, grande alteração no cenário ali prospectivo do hiato do produto. Em relação à inflação de serviços, como o Felipe bem trouxe agora há pouco, principalmente em relação aos núcleos ali da inflação, ainda observa-se uma maior resiliência. Isso a gente já vem ouvindo, inclusive, até nas explicações do próprio Roberto Campos Neto, quando esteve no Senado, trazendo ali, né, uma expectativa em relação de uma preocupação ainda em monitorar melhor os núcleos, né, principalmente o núcleo ali de serviços, que isso sim tem sido também esse movimento de resiliência dessa inflação, né, dessa inflação mais o núcleo em todo o globo, né? A gente vê essa preocupação também em relação às outras economias. Com relação de serviços aqui, a inflação de serviços e todo esse núcleo, observa-se então uma maior resiliência e uma menor velocidade da desinflação dessas últimas divulgações. Vamos aguardar, né, esse
IPCA dessa sexta-feira, que deve ser aí algo, né, um indicador muito importante, principalmente olhar para o núcleo, essa expectativa, inclusive, né, de ver se realmente a política monetária está conseguindo aí conter, principalmente, essa parte do núcleo, principalmente em relação a serviços. Agora, Felipe, o que me deixa aqui com uma questão, né, uma pergunta que fica, acho que no ar, desde então, ontem a gente teve aqui, a gente até anunciou na hora, estava para encerrar o programa, quando eu anunciei oficialmente o Galípolo, então, sendo comunicado para a diretoria do Banco Central. A questão é, será que as próximas atas aí veem menos, talvez, rock ou comunicado? É claro, né, a gente sabe que ele é um em meio a vários dirigentes da política monetária, mas a reação ali do mercado, pelo que a gente vê muito, há uma preocupação se vai trazer, de repente, né, uma força ali mais política e não técnica para dentro do Banco Central. Pois é, Paula, o Gabriel Galípolo, né, atual número 2 do Ministério da Fazenda, foi indicado pelo ministro Fernando Haddad para compor a diretoria do Banco Central, diretoria de política monetária. Só lembrando que essa decisão que a gente está lendo aqui, dessa ata, ela foi dada, foi tomada por unanimidade. Foram 6 diretores, mais o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, justamente porque haviam 2 diretores que já tinham terminado seu mandato e estavam só aguardando essa nomeação, essa indicação, já que eles vão ter que ser sabatinados pelo Senado, né?